Olá, estudantes da ETEPAC, sou o professor Gessé Araújo, do curso Técnico em Logística e estou aqui hoje em Vicência, Pernambuco, interior do estado. Estamos aqui no Engenho Água Doce para mostrar para vocês o ciclo produtivo da cana-de-açúcar e seus derivados. Então, não perde, não sai daí, que a gente vai mostrar para vocês tudo que vocês precisam conhecer sobre o ciclo de produção da cadeia de suprimentos da cana-de-açúcar. Vem comigo! Olá, aluno, tudo bem? Estamos aqui com o Dr. Mário Ramos. Ele, proprietário do Engenho Água Doce, vai nos conduzir nesse momento aqui, nesse processo, né, em que você vai entender um pouquinho como funciona o processo da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Então, Dr. Mário, muito obrigado por nos receber. Prazer, meu. Eu gostaria de já iniciar a pergunta, né, para você explicar como surgiu o Engenho Água Doce. Né? Pois bem, é um prazer tê-los aqui, né, poder falar um pouco sobre o Engenho Água Doce e, consequentemente, a sua origem, né? A gente, do que nós sabemos, a família, esse engenho vem da família Andrade Lima, aqui da região, veio do meu bisavô, meu avô, meu pai, eu, agora tem meus filhos e já meus netos. Então, o que a gente sabe, na verdade, desse engenho é exatamente isso, que começou aqui com meu bisavô, né? E até hoje se mantém na família. E quanto tempo tem o engenho mesmo? Nosso engenho hoje está acima de 220 anos de existência. Muito tempo. E a gente vem exatamente tentando ultrapassar gerações. E como é a relação, como é o Engenho Água Doce em relação aos demais engenhos aqui da região de Vicência? O Engenho Água Doce hoje ele tem um diferencial em relação aos demais, exatamente porque a gente montou essa unidade produtiva aqui dentro dessa moita de engenho que vocês estão acabando de ver. Então, além da gente produzir cana-de-açúcar para a usina, né, a gente também beneficia a nossa cana aqui mesmo no engenho, produzindo cachaças, licores, rapadura, mel de engenho. Então, isso é que diferencia dos demais engenhos da região. Além da gente ter o cuidado da preservação do meio ambiente, a gente ter o cuidado de não usar agrotóxico no nosso canavial, a gente não queimar o canavial. Então, tudo isso são diferenciais que a gente tem em relação aos demais engenhos da região. E qual o período sazonal, né, da produção da bebida aqui no Engenho Água Doce? A nossa produção aqui, na verdade, ela é mais ou menos idêntica à produção das usinas, ou seja, ela vai de setembro até março, abril, no máximo. Depois a gente para fazer manutenção dos equipamentos, para voltar de novo no mês de agosto, setembro e começar a produzir novamente. O Engenho Água Doce, ele tem na sua origem, né, o meu bisavô, que era chamado Domingos Ramos de Andrade Lima, e quem realmente ergueu, né, essa árvore genealógica da nossa família. Depois veio o meu bisavô, Miguel Ramos, minha avó, meu pai, Mário Ramos de Andrade Lima, minha mãe, eu, né, que estou falando aqui para vocês, exatamente, e minha esposa. Então a gente hoje tem esse cuidado de preservar tudo aquilo que veio da nossa família, né? A gente tem o cuidado de a gente poder trabalhar de maneira sustentável para que a gente tenha sempre a continuidade da nossa família. É isso que a gente busca, né? No nosso trabalho diário, na nossa qualificação, a cada dia qualificando a todos nós que trabalhamos aqui para a gente ter essa preservação sempre. Bom, pessoal, então para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona todo o ciclo produtivo da cana, vamos iniciar pelo início. Então, Dr. Mário, como é que funciona essa sala aqui de recepção e moagem? O nome já diz, né? Recepção, porque nós recebemos a cana que vem do campo aqui para executar a moagem. Então a cana vem, ela é esmagada nessa moenda, essa moendazinha que vocês estão vendo, né? O caldo segue por uma tubulação lá para a sala de fermentação e o bagaço, depois de esmagado, ele vai ser utilizado de várias maneiras, né? Eu digo sempre que a cana-de-açúcar é um vegetal abençoado por Deus, porque tudo dela a gente aproveita. E o bagaço não é diferente. Depois que ele cai aqui,
25% ele vai para gerar energia na caldeira, para exatamente aquecer os nossos alambiques. E 75% desse bagaço que cai aqui, ele vai para fazer composto orgânico. Aqui a gente cria um pouquinho de gado também, daí a gente tem o esterco do gado, a gente junta com o bagaço e mais um vioto, que é o subproduto, né? Depois que você tira a cachaça, sobra um produto chamado vinhoto, que a gente junta com o esterco e o bagaço, forma um composto orgânico e levamos para o campo, em forma de adubo orgânico. Muito show de bola. E qual é o período sazonal de produção aqui da bebida no Engenho Água Doce? O Engenho Água Doce ele inicia a sua moagem mais ou menos de acordo com as usinas, né? Normalmente a gente inicia no mês de setembro e vai até o mês de fevereiro, março, abril, dependendo das chuvas, né? Daí a gente dá uma pausa de 3, 4, 5 meses para a gente fazer a manutenção dos equipamentos, para chegar em setembro a gente iniciar novamente a nossa moagem. E agora em 2024, o período de chuvas tem sido bom? Tem sido bom, a gente não pode reclamar da precipitação pluviométrica aqui da região, né? A gente vem aí de 3 anos ou 4, muito bom, e graças a Deus a gente tem tido uma produtividade muito boa por conta da quantidade de chuvas que tem caído aqui. Mas tem mantido o nível de sacarose da cana-de-açúcar? Tem mantido, porque o período chuvoso daqui é exatamente aquele período que vai de março até agosto, mais ou menos. E no período de moagem tem sido também bom, porque tem estiado um pouco e tem conservado a sacarose da nossa cana. Olá, meus queridos alunos de logística, e aí, estão gostando de conhecer o Engenho Água Doce? Então, dando continuidade, eu gostaria de apresentar aqui a vocês, tá certo? A sala de fermentação. Então, dando continuidade, doutor Mário, como a sala de fermentação, né? Como é essa sala aqui? Como é que funciona o fluxo da sala de fermentação aqui do Engenho Água Doce? Olha, a sala de fermentação, eu costumo dizer que ela é o coração da fábrica. Se alguma coisa aqui der errado, você pode parar, desmanchar e começar do zero. Por quê? Porque aqui é onde vem o caldo da cana, ele é analisado, né? É diluído, é colocado nas dornas de fermentação lá em cima, e ali a gente poderia fazer essa fermentação de várias maneiras, mas a gente escolheu fazer a fermentação natural. Então a gente trabalha aqui com milho triturado, arroz e farelo de soja. Junta com o caldo da cana a 15% de açúcar, eleva e ali acontece o processo fermentativo através das leveduras por mais ou menos 24 horas. Aquilo que a gente coloca 15% de açúcar, com 24 horas depois, as leveduras transformam o açúcar em álcool e dessas 24 horas já está com cheirinho de álcool aqui dentro dessa sala. Então está no momento da gente pegar esse caldo fermentado, que a gente chama, ou vinho fermentado, e levar para o alambique, onde ali vai realmente destilar e retirar a cachaça. Então essa sala ela é muito importante, porque se tiver alguma contaminação de bactéria, de qualquer outro tipo de organismo, a gente tem que começar do zero, porque ali já não serve mais. Então essa sala tem que ter um critério muito grande de produção, um cuidado e uma higiene muito grande. Controle de qualidade tem que estar acima de tudo aqui nessa sala, principalmente. Todos têm que ter, mas a sala de fermentação é primordial e eu digo que ela é o coração da fábrica. Quais são os fatores controlados na fermentação para garantir essa qualidade? Como é feito esses controles? O controle ele acontece desde o caldo da cana, né? A gente tem que ter primeiro um caldo de qualidade. Um caldo que ele saia limpo, ele seja bem filtrado, né? Daqui ele é analisado para ver o teor de sacarose que tem nele, o Brix, e daí a gente verificar se é preciso diluí-lo. Por quê? Porque na fermentação eu só preciso de 15% de açúcar. Se eu preciso de 15% e meu caldo de cana ele está com 20, 21, 22%, eu tenho que diluir em água. E nossa água é uma água de qualidade. Esse engenho tem o nome de Água Doce, não é por acaso, é pela qualidade da água que a gente tem. Então a gente dilui e eleva lá para cima com todos esses cuidados para ao final a gente obter uma fermentação de qualidade. Porque
Cachaça, minha gente, ela tem que ter em todos os seus momentos tudo muito bem feito. Desde a produção da cana lá no campo até a chegada aqui. Mas quando chega nesta sala aqui, os cuidados redobram, porque a gente tem que ter o caldo, principalmente de muita qualidade. Então é a partir disso aí que a gente obtém um produto final de qualidade, como é o produto da água doce. Então o fluxo logístico de cada etapa tem que ser extremamente bem acompanhado para que o produto ele tenha o que chamamos de qualidade total. Exatamente. Então a gente não tem que ter cuidado só em cada etapa de produção, a gente tem que ter desde o momento do plantio do nosso canavial. A gente tem variedades selecionadas, a gente tem o ponto de maturação certo, a época de corte certa, corta a cana crua, trazer ela limpa, fazer a moagem, retirar um caldo limpo, filtrar, trazer para as dornas de diluição, fazer a diluição e levar para a fermentação. Tudo isso tem que ser com muito controle e com muita qualidade. Continua acompanhando que vamos para a próxima sala. Vem comigo. Doutor Mário, como é a sala aqui de destilação do Engenho Água Doce? A sala de destilação é exatamente onde a gente vai retirar realmente a cachaça propriamente dito. Destilar já está dizendo. Então aqui, depois da fermentação, aquele caldo fermentado, ele vem aqui para dentro desses alambiques, tá certo? Esses alambiques são alambiques de cobre. Dentro desses alambiques tem uma serpentina também de cobre. E aquele caldo, depois que ele está aqui dentro, aquilo que eu falei lá em cima, como é que eu vou aquecer esses alambiques? Primeiro eu tenho que pegar o bagaço, que foi extraído do caldo da cana, levar lá para a caldeira. E lá esse bagaço vai servir exatamente de combustível para aquecer exatamente a serpentina que está aqui dentro. Com esse vapor que vem da caldeira, que entra nessa serpentina para aquecê-la, esse caldo que está aqui ele vai evaporar, né? Quando ele chega a 92 graus, 93, mais ou menos, ele começa a entrar em ebulição. E daí ele evapora, desce por essa tubulação, que essa tubulação ela está ligada diretamente a outra serpentina. Então, o caldo fermentado, que ele agora já virou a cachaça em ebulição, né? Em vapor, em forma de vapor, ela desce em forma gasosa, entra por essa serpentina e leva um choque térmico aqui, porque esse tanque está trabalhando com água fria. Então aqui é onde dá o choque térmico, ela está por dentro da serpentina em forma gasosa. A água fria por fora dá o choque térmico, condensa e já cai cachaça aqui embaixo. E aqui cai 3 tipos de cachaça: cabeça, coração e cauda. Caramba, e como a gente sabe exatamente qual é o tipo, né, da bebida, se é cabeça, coração ou calda? Pela destilação, a primeira que evapora é a primeira cachaça, chamada cachaça de cabeça. Ela tem em torno de 65% de álcool, não deve ser consumida porque ela tem produtos indesejáveis na sua composição, aldeídos, álcools superiores, e a gente não deve tomar, porque dá enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar. Então essa cachaça, como ela tem 65 graus, a gente utiliza para fazer a limpeza da fábrica. E como é que a gente sabe? A gente tem um aparelho aqui chamado alcômetro, que ele vai medir pelo teor alcoólico até onde é cachaça de cabeça, até onde é cachaça do meio, que é o coração, e a última cachaça, que ela é chamada, de acordo com a região, de calda, cachixi ou água fraca. Dependendo de cada região, ela é chamada de alguma maneira. Então é dessa maneira que a pessoa sabe como é identificada cada qualidade de cachaça: cabeça, coração e calda. Então a primeira bebida é basicamente um álcool que o pessoal usa para se prevenir contra a Covid, né? Álcool para a gente utiliza aqui exatamente fazendo a nossa asepsia de todos os locais aqui. Já que a gente tem um álcool 70%, a gente tem um aqui a 65%, então a gente aproveita para utilizar, já que a gente tem ele aqui na fábrica. Show de bola! E
quais são as medidas tomadas pelo Engenho Água Doce para garantir a qualidade e pureza do produto durante o período de destilação? É exatamente essa. Hoje a gente tem um sistema de fermentação que eu mostrei, que tudo começa lá de trás, do canavial que eu falei, né? Depois que ela fermenta aqui, a gente já tem um produto fermentado com muita qualidade que veio para dentro desses alambiques. Nesses alambiques, eles são controlados rigorosamente a temperatura. Isso é uma coisa imprescindível na qualidade da cachaça. Quando ela evapora aqui, que chega aqui, essa cachaça que vai cair aqui embaixo, ela tem que ser controlada não somente o teor alcoólico, mas também a sua temperatura. Essa cachaça ela não pode cair com mais de 28, 29 graus de temperatura. Porque o nosso alcômetro, ele é alcômetro e é termômetro ao mesmo tempo. Então a gente, quando está observando o grau alcoólico, estamos também observando a temperatura da cachaça. Se esse resfriador ele não funcionar de uma maneira adequada, essa cachaça vai cair quente, com 32, 33, 34 graus. E isso tira muito a qualidade da cachaça. Então nossa cachaça aqui, normalmente, ela cai com 26 a 27 graus de temperatura, por conta do nosso resfriamento, que a água aqui ela é contínua. Se eu tivesse aqui uma água parada, ela ia esquentar e daqui a pouco ela não estava resfriando. Mas aqui a quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai. Então eu tenho essa dorna sempre renovada a sua água para dar o resfriamento que eu preciso lá embaixo. Fluxo contínuo na serpentina. Na serpentina. Muito então isso bom. é que dá a nossa qualidade do nosso produto. Então, gente, continua acompanhando. Vamos para o próximo espaço. Vem comigo. E aí, meus alunos de logística, gostando? Vamos dar continuidade. Estamos aqui na sala de envelhecimento e descanso. E aí, quem vai nos explicar um pouquinho como funciona, né, toda a logística aqui dessa sala é o proprietário, Dr. Mário. Dr. Mário, como é que funciona aqui essa sala de envelhecimento e descanso? Pois não, professor. Essa sala recebe toda a cachaça que é produzida, ela vem exatamente ou para essas pipas, que essas em pé são chamadas de pipas, e essas deitadas são chamadas de barris. Aqui existem duas madeiras, a madeira Frejó e a madeira Carvalho, que é uma madeira importada. O carvalho ele só existe em dois lugares do mundo, né? Estados Unidos e Europa. Esse carvalho aqui é um carvalho europeu, francês. E daí a gente controla a cachaça que a gente quer. Por exemplo, pelo Ministério da Agricultura, a cachaça só será envelhecida se ela tiver pelo menos, no mínimo, 1 ano em barris com menos de 700 litros de capacidade. Se ele tiver acima de 700 litros, ela nunca será considerada envelhecida. Então, essa pipa que tem 6.000 litros, ela jamais será uma cachaça envelhecida. Ela é uma cachaça descansada, porém nunca será envelhecida. Já esse de 200 litros, a partir de 1 ano, ela já é considerada uma cachaça envelhecida pelas normas do Ministério da Agricultura. Muito show de bola. E vale salientar, né? A gente escuta muitas vezes, tá envasado em barris de carvalho, mas não é uma coisa tão comum de você achar, né? Você não acha com tanta facilidade no mercado, não? O carvalho ele já está ficando muito difícil, né? Hoje já tem outras madeiras que já estão aí substituindo um pouco o carvalho. Porém, eu, na minha experiência de produzir e de ver, né, de acordo com as pessoas que consomem, o carvalho hoje ainda é a madeira mais aceita no mercado. Mas a gente tem boas madeiras hoje, né? A gente vai ter, daqui a um tempo, tem que ter madeira para substituir, porque o carvalho está ficando difícil, né? A gente já pega de terceiro, às vezes pessoas que já usaram no Rio Grande do Sul para envelhecer o vinho, outros que vêm do uísque, e assim a gente já pega aí de terceiro, de quarto, para poder a gente obter e colocar o envelhecimento da cachaça. E para que a bebida ela não pegue, né, o sabor de outra que estava antes, né, anteriormente sendo usado no mesmo barril, como é que é feito essa questão de não passar o sabor da bebida anterior para, né, a bebida? Exatamente. Quando a gente adquire barris, que eles vêm de fora, a gente nem procura saber qual o tipo de bebida que tinha dentro dele. Imediatamente a gente já leva para um tanoeiro, né, que é uma pessoa que trabalha com isso,
ele abre esse barril, flamba, né, queima todinho por dentro, depois fecha, traz para cá, a gente lava com cachaça, joga fora aquela primeira leva e daí a gente começa a colocar novamente para ele fazer aquele trabalho de envelhecimento que a gente precisa e para que não obtenha o gosto de outra bebida. Ele aí já vai sair exclusivamente com o gosto, a cor, o gosto e o cheiro da própria cachaça. E atualmente, o senhor sabe quantos barris o Engenho Água Doce hoje? A gente tem na faixa de 90 barris. 90 barris de 200 litros, né, que esses são, a capacidade deles são de 200 litros e a gente tem em torno de 90. Estamos tentando aí adquirir mais 44 barris para poder a gente suprir uma grade que a gente já tem pronta lá do outro lado, para poder a gente ter uma quantidade mais disponível ao mercado, já que o mercado pede isso. E quantas pipas o Engenho Água Doce possui? Pipa a gente possui duas de 35 mil litros, que estão as duas maiores, e temos essas três aqui de 6 mil litros cada uma. O total de pipas são, na verdade, são 5. O volume é grande, a gente nunca conseguiu, digamos assim, deixá-las totalmente cheias, graças a Deus, porque antes disso a gente vende. Então, mas a gente vem trabalhando para a gente sempre ter um estoque razoável para poder a gente atender o mercado. E só para ficar massificado na cabeça do nosso aluno, né, nesse ciclo de produção, né, da cana-de-açúcar e da bebida destilada da cana-de-açúcar, quanto tempo leva, né, só para reforçar, o senhor já falou, mas quanto tempo leva, né, para que a bebida ela possa ser considerada bebida envelhecida? Pelo Ministério da Agricultura, que eu falei, ela tem que ter no mínimo 1 ano em barris de menos de 700 litros de capacidade. Tem que estar no barril de madeira ou na pipa de madeira, desde que não ultrapasse os 700 litros de capacidade. Pelo Ministério, na sua nomenclatura, ele diz que cachaça só será envelhecida se estiver há mais de 1 ano em barris ou pipas de madeira com menos de 700 litros de capacidade. E nesse caso, há uma fiscalização, o Ministério da Agricultura vem, como é que funciona? A gente é bem fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, né? Eles têm realmente sido muito eficientes e isso é bom para a gente que produz, porque eles fiscalizam não simplesmente para multar, mas muitas vezes para orientar, né? E a gente tem uma conversação muito boa com o Ministério da Agricultura para que a gente possa sempre estar se adequando àquilo que é preciso ser dentro da nomenclatura do Ministério. Os dois, na verdade, tanto o Ministério da Agricultura como o Sebrae também foi um parceiro muito... O Sebrae ele foi e é um parceiro ainda muito grande nosso, né? Tudo a gente procura. Agora mesmo a gente está recebi um pessoal do Sebrae antes de ontem aqui no Engenho e eles estão trabalhando com a gente já uma melhoria no design dos nossos produtos. E a gente sempre precisa estar obtendo, né, novos designs para a gente apresentar ao público. Melhorando, inovando, fazendo aquilo que é preciso fazer. Então eles já vieram aqui nos colocar dentro do perfil daquilo que ele precisa para ser feito lá no Sebrae. Bom, continuamos ainda com a nossa visita e vamos agora para a sala de envase. Vem comigo. Bom, continuando, né, com a apresentação aqui do Engenho Água Doce, a gente já acompanhou como é que funciona todo o ciclo de produção, tá? Então, estamos aqui neste ambiente conhecido como sala de engarrafamento. Então, quem vai nos explicar como é que funciona a logística daqui de dentro é o proprietário, Dr. Mário. Dr. Mário, explica aí pra gente como é que funciona essa parte de engarrafamento do produto. Exatamente, professor. A gente, depois de produzir, né, de estar com o nosso produto pronto, a gente agora precisa vender. E para poder vender, a gente tem que engarrafar, né? A gente ter as nossas garrafas especiais, garrafas de vários tamanhos, e é nessa sala que a gente executa esse serviço, né? Aqui a gente traz a cachaça, ela é filtrada, vem para esse tanque, né? Daí ela passa por mais 2 filtros de 0,5 micra e vem para essa maquinazinha para a gente poder encher, né, as garrafas, colocar a tampa, para depois a gente colocar os rótulos mais na frente, colocar nas caixas e sair para expedição e venda, né? Aqui também a gente precisa ter um controle muito grande, porque a gente aqui tem que calcular. Para poder engarrafar, a gente tem que ver a temperatura do ambiente, né?
para que a gente tenha um grau alcoólico uniforme, porque se você não tiver esse cuidado de ter uma temperatura uniforme aqui dentro, a nossa cachaça ela vai oscilar com o seu grau alcoólico, porque a temperatura ela influi também na questão do grau alcoólico. Então a gente tem um cuidado, para poder engarrafar a gente tem que ligar o ar, a gente tem que trabalhar aqui com ar-condicionado, para a gente obter um ambiente, né, com aquele grau exatamente daquilo que é preciso, então, de temperatura. Então daí a gente vai engarrafando, vai colocando tampa, colocando rótulo, colocando nas caixas e saindo para vendas. E no seu ciclo de produção, quais são os principais fornecedores que o Engenho Água Doce possui? A gente tem nessa parte de engarrafamento, principalmente, né, a gente tem as garrafas que são compradas em São Paulo, a gente tem as tampas, a gente tem os lacres, né, porque nessa tampinha aqui, ela ainda tem um lacre aqui por cima, né, para ser lacrada. A gente tem os rótulos que a gente adquire nas gráficas daqui de Pernambuco mesmo, de Recife. E as caixas de papelão que a gente compra também em fábricas de Recife, que confeccionam essas caixas de papelão para uma unidade, para 2, para 4, para 12, depende daquilo que o cliente busca. Então a gente tem aqui desde uma embalagem para uma garrafa até para 12 garrafas. Então tudo isso são insumos que a gente vai buscar para poder a gente entregar ao fornecedor daquele jeito que ele precisa. E nesse caso, dos fornecedores que atendem aqui o Engenho Água Doce, eles trazem, né? Ou o senhor vai buscar? A gente compra e a transportadora traz até aqui. A gente, quando efetua a compra, a gente já efetua com frete já para posto aqui no engenho. E eles atendem o prazo, entregam no prazo? Atende com tranquilidade. A gente também tem um cuidado de nunca deixar faltar, a gente pedir antes do tempo, né? Quando aquela garrafa tem o estoque mínimo, a gente calcula tudo isso, a gente tem tudo isso no computador e a gente, quando chega a X garrafa de cada tipo, a gente já pede que é para chegar em tempo hábil daquela não ter acabado ainda. Daí a importância, aluno de logística, entender, né, a questão do estoque de segurança, né, para não deixar faltar, né, para não deixar também o cliente na mão. Isso. Como funciona o processo de distribuição do produto, comercialização? Eu sempre digo, né, às pessoas que produzir é a parte mais fácil, né? O difícil, na verdade, é vender. Não é fácil você estar no mercado onde tem mais de 2.000 marcas de cachaça, muito mais do que isso, e você está ali lutando, né, e colocando seu produto em igualdade de condições, com marcas às vezes muito mais famosas. Então a gente tem que correr atrás. E eu, além de ser produtor, eu também sou vendedor. Eu saio em algumas localidades para vender. Além de eu ter vendedores, eu tenho também distribuidores. Hoje a gente coloca cachaça em 18 estados do país. Então a gente manda um pouquinho para cada lugar, não é muita coisa. A minha produção é pequena e, consequentemente, aquilo que a gente manda para outros estados são em pequenas quantidades também. Mas pelo menos a gente está pulverizando em 18 estados do país já. E eu também supervisiono, né, todas as vendas dos vendedores, dos distribuidores, e também saio para vender. Pelo menos 2 dias por semana eu estou na luta também vendendo. E é um desafio muito grande, né? É um desafio porque eu aprendi muito nessa área, né, que eu nunca fui vendedor de nada. Eu, na verdade, gostei muito da parte de produção. E hoje eu não digo que sou um vendedor, mas eu trabalho, luto para que eu possa ter argumento de poder vender aos meus clientes. E isso eu tenho feito, tenho conseguido, e graças a Deus a cada mês a gente cresce um pouquinho. Que bom, né? Como diz aquele ditado, né? Que é o olho do dono que engorda o gado. Então, vamos para a última etapa desta visita. Vamos lá. Fala, meu aluno de logística, estamos finalizando aqui a nossa visita ao Engenho Água Doce, conhecendo o ciclo de produção da cana-de-açúcar. E neste momento estamos na sala de degustação e, como, né, nós somos nordestinos, chamamos nossa bodega de produtos, tá? Então, neste momento, Dr. Mário vai nos responder a seguinte pergunta:
como é organizada aqui, né, a recepção dos visitantes, dos turistas, né, e a bodega em si, como ela é organizada para atender essas demandas, né? Exatamente. Quando a gente pensou o engenho Água Doce voltar às suas origens, né, de produzir aquilo que já produziu anteriormente, a gente pensou também em uma bodega para poder a gente atender, né, as pessoas que vêm aqui para visitar e comprar. E aí a gente criou a sala, que é essa sala que nós estamos, que é chamada a sala de degustação e a sala da bodega do engenho. Então aqui a gente fez através de uma arquiteta do Sebrae, que fez aqui exatamente essa parte ambiental, né, com peças antigas que vocês estão vendo, né, algumas que já faziam parte do engenho, outras que vieram de outras localidades. E daí a gente coloca todos os produtos do engenho aqui em exposição, como vocês estão vendo, para venda, né? Então a gente cria embalagem de várias maneiras, garrafas maiores, garrafas menores, embalagens em palha de bananeira, para a gente dar oportunidade ao artesão local. Então a gente trabalha, faz muita parceria com os artesãos daqui da região. Pessoas que trabalham com palha de bananeira, que trabalham com madeira, que trabalham com MDF. Tudo isso a gente faz esse trabalho de trabalhar juntos, na verdade, exposição do produto, né, com os artesãos daqui da região. Então, se você observar, a gente tem embalagem para todos os gostos. Bom, e quais são os principais produtos que o visitante, o turista, ao chegar aqui no engenho, ele vai poder degustar? Ele vai poder degustar todos os produtos do engenho, né? Aqueles que pode degustar a cachaça, né? Pode degustar os licores, a rapadura, o mel de engenho. Temos também um mix, que a gente chama Mix do Bem, que é um misto de rapadura, castanha, amendoim e milho, né? Que é um energético natural. Tudo isso produzido aqui no engenho, né? Então ele pode chegar aqui, essa sala é uma sala onde ele pode degustar todos os produtos do engenho sem nenhum custo para ele. Se ele quiser comprar, ele vai comprar na loja do engenho e vai levar. Se ele também não quiser, ele degusta e vai embora sem problema nenhum. Mas conheceu o engenho Água Doce e vai divulgar o engenho Água Doce. É isso aí, pessoal. Tudo que é bom dura pouco, assim como o nosso tempo aqui com o Dr. Mário no engenho Água Doce. Meu agradecimento muito, né, especial ao Dr. Mário por ter disponibilizado esse tempo, né, esse momento aqui conosco para apresentar um pouco mais da história, né, do engenho Água Doce e o quanto o engenho ele tem sido protagonista, né, no estado de Pernambuco. E eu gostaria de deixar o espaço para que o senhor pudesse também convidar, né, os nossos alunos a conhecer o espaço. Ok, professor. Eu que me sinto lisonjeado com a presença de vocês aqui, né, e ter a oportunidade de poder mostrar para tantos alunos do nosso estado, né? E por que não dizer do nosso país, né? Sim. Porque vai ficar aberto para que as pessoas possam visitar, né? E dizer a vocês que estamos sempre à disposição, né? À disposição para mostrar. Queria muito que o alunado, de um modo geral, pudesse curtir um pouco da nossa cultura, daquilo que nós fazemos aqui no engenho, do amor que a gente tem por isso aqui, né? Nós fazemos isso aqui tudo com muito amor, com muito carinho. Temos a maior vontade de querer mostrar tudo aquilo que a gente faz e estamos sempre abertos. Então estamos somente a agradecer a vocês por essa visita maravilhosa, a cada um de vocês que estiveram aqui conosco e dizer que estamos sempre de portas abertas. E eu me sinto honrado duplamente por receber o Dr. Mário, né? Por neste momento aqui a gente apresentar todo o ciclo produtivo da cana-de-açúcar para você, aluno de logística, né, que vê a parte de cadeia de suprimentos e também, né, por sua audiência, por estar aqui conosco e acompanhar toda essa visita até o final. Então, muito obrigado e a gente se encontra numa próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.